Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, eu trouxe para o Amigovski, que é o podcast de Edmilson Migovski, o Rafael Pimentel. Ele é empresário e também dono de uma empresa que trabalha com eventos e também publicidade junto, né? E foi ele, gente, que fez aí, coordenou a minha campanha para deputado federal pelo PL no Rio de Janeiro, né? E a gente, dentro das limitações, a gente logrou isso, na minha opinião. Não sei qual é a tua opinião, mas a gente vai... E a ideia desse podcast de hoje é trazer para cá, para os nossos espectadores, Rafael, um pouco do que foi os bastidores, né? Ficamos 2 meses casados de uma forma intensa, só não dormíamos no mesmo hotel, no mesmo quarto, mas, pô, era de manhã, de tarde, de noite, começava com a oração do dia, depois o bate-papo, a resenha, algumas discussões, cara feia, alguns xingamentos internamente, mas eu acho que a gente, na medida do possível, foi de sucesso, né? Eu, na verdade, Edmilson, primeiro é um prazer e um orgulho, né, ter aceito esse desafio. É um desafio porque eu nunca tinha trabalhado especificamente com política. Na verdade, eu me considerava uma pessoa que não gostava de política, e hoje eu percebo o quão importante a gente se envolver com política, né, porque a política permeia o nosso dia a dia e é muito confortável, né, eu ficar na minha casa falando que eu não estou gostando disso ou daquilo e não fazer nada a respeito. Hoje eu acho, Rafael, que assumir uma posição não é uma opção, é um dever. Com certeza. Né? E nós que somos pessoas voltadas para a família, né? Que atuamos com dignidade, com respeito, com humanismo, né? Com ética, transparência, nós não podemos nos calar, principalmente no momento que nós estamos atravessando. Com certeza. Não, eu concordo. E eu acho que a gente foi incorporando isso e foi vendo, porque teve coisas que a gente só tomou conhecimento que estava na batalha, porque são coisas que nos contavam ou não, você não dava ouvidos, mas que eu vi de absurdo nessa caminhada. Muito, né? Triste. Tem coisas muito tristes, mas eu prefiro guardar as coisas positivas que nós passamos, inclusive com o nosso grupo. Pessoas maravilhosas, todos voluntários, vale a gente destacar isso. Um trabalho feito ali com muito suor, lágrimas, mas muito sorriso, muita alegria. Isso para mim foi o mais interessante. E teve uma pessoa, eu não vou falar o nome, obviamente, cuidado que eu falo, que falou assim, você estava se divertindo à beça? Não, gente, a gente trabalhava e se divertia, né? E quando era... Uma frase que a gente falou muito ao longo da nossa campanha, que dizia assim, quem disse que para fazer uma coisa séria tem que ser uma coisa mal-humorada? Meio que parafraseando, uma vez eu vi o Eduardo Barbeiro, que é um jornalista, foi da CBN, da CNN, foi da TV Cultura, e ele dizia assim, quem disse que para fazer um jornalismo sério tem que ser um jornalismo mal-humorado, aquela coisa sisuda. Nós fomos muito sérios, mas nós fomos muito bem-humorados. Com certeza. Né? Com certeza. Muitas vezes, quando estava só a gente, só os meninos, né? A quinta série não saía. A quinta série não saía. A gente não saía da quinta série, mas era tudo muito de forma muito respeitosa. A gente levou as coisas com muita seriedade, como não tem como ser diferente. A gente estava falando aí de entrar e ocupar uma cadeira no parlamento. Isso. É uma coisa muito importante, uma questão muito séria para o nosso país, porque a gente ter um presidente, ter um governador, tudo bem, mas quem vai definir é quem faz a legislação, não é isso? Então a gente ter pessoas com o seu perfil na Câmara é o que a gente precisa. Pessoas sérias, pessoas transparentes, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com a política pública e ter o poder, e não o poder pelo poder. É claro. Qual é a nossa frase? O poder para poder fazer. É isso. Não para poder mandar. Isso sempre me encantou. Me diz aqui uma coisa, a questão de trabalhar com a questão política. Um sonho que hoje faz parte do passado ou ainda um sonho para a gente poder tentar trabalhar em cima disso no futuro próximo? Olha, eu vou te falar uma frase que eu nunca falei para você durante esses 2 meses de campanha. Olha lá, então, olha, censura aí. Buemba. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. A gente falava, é uma brincadeira, eu falava sobre isso todo o tempo.
E eu acredito, sinceramente, que a gente não se encontrou e não foi em vão. E não foi para fazer essa campanha. Foi para a gente fazer algo muito maior e eu acredito muito nisso. O que a gente teve de dificuldade, assim, que me causou estranheza, também não vou falar a cidade para evitar problemas, mas assim, teve cidades que a gente viu pelo mapa de votação que tinha lá no mínimo, sei lá, 40 votos garantidos e que vieram 2 votos. Sim. E depois a gente se depara com a notícia que a pessoa até teve vontade de votar em você, sim, mas não pôde votar porque um determinado miliciano ia na porta da pessoa dizendo, ou você vota no fulano de tal, ou eu venho aqui e vou acabar com o teu comércio. É isso. Isso é o tipo da ferramenta que a gente falou assim, nós vamos candidatar, a gente vem candidato de novo, vem, mas tem alguns recursos que não permeiam as nossas ações. Com certeza. Né? Como teve também uma situação também em 2 comunidades que eu vi no Rio de Janeiro, onde o bandido foi para dentro da cabine de eleição obrigar o eleitor a votar naquele candidato a presidente da República. Isso é um absurdo, é algo que inimaginável. Sim. Ou a gente toma uma atitude, a gente não, o poder público, nesse momento eu não sou poder público, eu sou suplente de deputado federal, não fui eleito, infelizmente, mas as pessoas que têm poder têm que fazer valer a ordem, né? A obediência pública, porque senão a gente vai ter candidatos que não representam a gente, sim representam uma classe de bandidos marginais. E são histórias que quem não está nesse meio político acha que é romantizada. Ou que como é que chama? Assim, historinha, para poder se posicionar. Não, a gente fez a nossa campanha oficialmente desde o dia 16 de agosto, andando pelas ruas, gastando sola de sapato. Isso. Conhecendo lugares que eu particularmente nunca tinha ido, né? O Rio de Janeiro é grande, muito grande, e a gente viu coisas e ouviu coisas que acho que só em livros, ou talvez nem em livros. Pois é, e até uma ideia, de repente, de escrever alguma coisa, né, a respeito desses 2 meses, 45 dias de campanha, que não foi fácil. Né? Foi, como você falou, assim, noites dormidas de uma forma precária, você perdia o sono de madrugada também, e a gente foi muito intuitivo. E eu acho que, assim, hoje eu posso dizer que nós temos uma experiência. Eu ainda vou buscar essa informação na internet, mas se eu fosse pensar no resultado para alguém de primeira vez e no valor investido na campanha, que foi toda ela um pequeno valor que o partido disponibilizou para a gente, eu acho que, dentre todos, acho que teve a melhor performance, pensando bem, direitinho. E o que eu queria também, assim, nós tivemos quase 10 mil votos. Certo. E eu não tive 10 mil eleitores, eu tive 10 mil pessoas importantíssimas. Eu queria que passasse para vocês, porque nós não falamos isso antes, é que assim, nós não tivemos eleitores simples, nós tivemos fãs do nosso trabalho. Nós tivemos eleitores que eram eleitores de conceito, eleitores que sabiam o que estavam escolhendo. Não escolheu por conta do nome, ou por conta da idade, ou do aspecto físico, não, escolheu pelo que vinha fazendo pela saúde pública, pelo discurso atual, que refletia nada mais nada menos do que um resumo de 40 anos de atividade, ou de quase 40 anos de atividade do Sistema Único de Saúde. Então, assim, eu queria deixar isso claro, meu agradecimento de público para vocês. E só uma reflexão, puxa, se cada um de vocês tivesse arrumado mais uns 4, 5 votos, a gente estava eleito. Então está aí o desafio para você que votou no Edmilson Migovski, de repente na próxima eleição, que a gente vem, isso é certo que a gente vem, porque teve aquele gostinho de vitória, mas que eu acho que tem que fazer. Só para ilustrar para o nosso público, tá? Eu acho que é uma informação muito importante. Se você analisar realmente, a gente entrou como candidato a deputado federal pela primeira vez, né? Um médico atuante há quase 4 décadas, no SUS e pelo SUS, uma história linda, uma história que não tem ninguém que possa falar alguma coisa, e falo isso com muita tranquilidade. Inclusive eu chamava você enquanto candidato de produto, né? Mas é um produto extremamente fácil de ser vendido, e sempre foi. Quando a gente falava do produto, as pessoas recebiam muito bem, independente de questões partidárias, deixando bem claro. Bem legal. Né? Inclusive me relataram, pessoas que eram de outro partido, relataram que votaram em vocês, então isso aí foi muito interessante. Mas eu posso dizer uma coisa, se a gente for olhar por esse prisma, tudo bem, a gente não ganhou, né? Só que é o seguinte, existe uma métrica
né, na parte da publicidade, do marketing político especificamente, que depois a gente vai lançar aqui uma novidade da agência Project, em que fala que um voto, o investimento de marketing, de publicidade numa campanha para um voto varia de 50 a 100 reais. Vou deixar bem claro, não é que ninguém paga o voto, não é isso, é um investimento. De gasolina, matéria promocional, anúncio de televisão, rádio, pagar a pessoa que estava sacudindo aquela bandeirinha no meio da rua. Porque isso tudo, gente, isso aí custa dinheiro, isso não é de graça não. Com o dinheiro que nós recebemos, né, e que a gente é grato, a gente agradece muito ao partido, né, pela confiança, inclusive, mas com o dinheiro que nós recebemos, pela conta que a gente fez, sem ser 50 ou sem ser 100, nós teríamos que ter pelo menos uns 3.200 votos. E nós fizemos o triplo, mais do triplo. Nós fizemos 9.927 votos. E pessoas que tinham um orçamento muito maior do que o nosso, com uma votação menos expressiva do que a nossa. Sim, às vezes até concorrendo à reeleição. Ou seja, tinha a manha da eleição e tudo mais. Então, assim, o nosso resultado foi muito bom, mas foi bom graças a você, o meu eleitor, que assim, eu vou votar numa caixinha assim, de proteção, porque você que votou na gente, você não foi qualquer, mas não é mesmo qualquer eleitor. O teu voto na gente foi um voto de conceito. Eu vi muita gente que estava inserida em prefeituras, dependendo de outras pessoas, com cargos em comissão, e que dependia daquele determinado político, que não podia assumir o voto a mim, como várias pessoas de rádio, televisão, que votaram em mim pelo que eu sou. E a gente teve muita gente devolvendo para a gente alguma coisa. Gratidão eu recebi, por exemplo, o próprio Correio da Manhã, que é esse espaço do Correio da Manhã, ele sempre nos facultou de uma forma graciosa, porque a gente pudesse anunciar. Então foi um carinho muito grande que a gente teve do Cláudio Magnavita, que é um dos diretores, que foi uma pessoa sempre muito gentil, e que eu tive com ele pessoalmente uma única vez. Então, assim, a gente, essa campanha, fez também para que a gente pudesse perceber os amigos dos colegas, né? E de alguns amigos que a gente adquiriu ao longo dessa trajetória. Então, a gente construiu hoje uma família, com certeza. E que eu acho que começou ontem, mas deve ser para a vida inteira essa nossa parceria, que é na agência, que a gente está entrando, eu estou entrando aí como talvez o teu produto que você vai ajudar a vender, mas também abrir esse espaço para outras pessoas que queiram fazer campanhas com pouco recurso, mas que sejam exitosas, né? Exato. A gente tem que analisar, primeiro assim, a gente tem que analisar expectativas. Acho que isso é importantíssimo em qualquer projeto, né? É óbvio que a nossa expectativa, tendo um produto de qualidade como o seu, tá? E, gente, eu falo produto com todo o respeito, tá? A primeira vez que ele falou isso para mim, eu falei assim, meu corpo, minhas regras. Né? Não sou uma latinha de refrigerante, não. Aí ele me explicou, eu fiquei mais produto tranquilo. Com todo o respeito, um produto de marketing, de publicidade, em que a gente cuidou, inclusive, desde vai fazer a barba, não vai fazer a barba, qual a cor que a gente vai usar, qual que não vai. São detalhes pequenos que as pessoas não dão, às vezes, o valor que precisa dar, e é importante. Claro. Não é? Por exemplo, você vê hoje uma marca de refrigerante, você vê pela cor dela, você já sabe qual é. A garrafinha dela, você sabe qual é a refrigerante que a gente está falando. Então, assim, quando a gente fez lá, escolheu a cor para você, não foi à toa, né? Então, assim, é um produto muito fácil, e claro que a gente tinha a expectativa de que você fizesse os votos necessários para que entrasse como deputado federal. Não aconteceu, não significa que a gente não logrou êxito, né? Mas significa que a gente tem um caminho aí para percorrer, né? Para que as pessoas e o público em geral saibam que você está vindo a deputado federal, a político. O maior desafio nosso é esse. Porque assim, a gente via que a gente era muito conhecido nas ruas. Nós fomos para Copacabana, no dia 7 de setembro de 2022. Foi legal as pessoas fotografando, filmando, vindo tirar foto com a gente. E o desafio era esse. Você sabia que eu era candidato a deputado federal? Muita gente não sabia. Então vai uma pergunta aqui para você agora. Pois eu fui candidato a deputado federal na última eleição de 2022, agora, em outubro, e lá, ganhei quase 10 mil votos com o meu grupo, mas a pergunta você sabia que eu era candidato? Responde aqui para mim, para eu saber. E de que forma você, talvez, qual é a dica que você me dá para eu chegar até você, se eu vier de novo
candidato daqui a 2 anos ou 4 anos, não sei, mas o que você pode me dar de dica para eu chegar até você, porque nós sabemos ouvir e nós gostamos de ouvir Sim. ideias novas, né? Sim, a gente ouviu isso durante 2 meses na rua, muita gente vinha com a fórmula mágica, e que a gente depois pesquisava e via que de mágica não tinha nada. Né? Mas assim, como eu te falo, foi realmente, cara, foi um prazer muito grande, e aí agora eu posso falar com muita... Nessa jornada, né, Sim. que nós levamos, aí, nessa viagem que nós fizemos juntos, qual foi a sua maior decepção ao longo desse tempo e qual foi a sua maior alegria? Então, a resposta engraçada é a mesma. Opa! É a política mesmo. A política te encantou e te decepcionou. Ao mesmo tempo que a política é tudo aquilo que eu tinha pensado, em que tem muita armação, muita promessa, falta palavra, às vezes, né? Muitas pessoas se aproximam, mas não se aproximam pelo propósito, se aproximam por causa de um benefício próprio. Nós tivemos aqui uma ocasião, não tem problema nenhum falar disso, você é médico, atua na área de saúde, e chegou uma vez uma pessoa e falou assim, você está trabalhando com o deputado federal? Sim. Então, se ele me arrumar uns sacos de cimento, eu voto nele. E aí eu falei, olha, minha amada pessoa, a gente não faz esse tipo de coisa, a gente está aqui pela ideia, a gente está aqui pelo propósito, e a gente está aqui pelo amor que a gente tem pela população, do que a gente imagina que a gente possa fazer. E teve um evento que o Erval e o Glauco, que são 2 pessoas queridas que trabalharam com a gente, eles organizaram para a gente, né, eles convidaram, eu estava lá nesse evento, até no bairro onde eu fui nascido e criado, em Realengo, e isso chega uma moça com umas lesões de pele dizendo assim, se você me arrumar esse remédio, eu voto em você. Eu falei, desculpa, você procurou a pessoa errada. Estou aqui para resolver problema da população como um todo e da pessoa, consequentemente, mas eu não posso nem te dar o remédio. Se te der o remédio, comprar voto. E eu te dou o remédio hoje e perco a minha eleição amanhã. Mas é aquela história do tomar lá da cá, que ainda, infelizmente, no século XXI, na cidade do Rio de Janeiro, ainda prevalece. Existe. Com alguma frequência. Isso é muito triste. Concordo com você, eu não tinha pensado, eu achei que você fosse ir mais para o lado de pessoas, mas realmente eu acho que a tua colocação da decepção nesse aspecto com a política, que ainda, infelizmente, é isso que vale, e a gente sabe que muita gente conseguiu se eleger dessa forma. Sim, né? Infelizmente. E, ao mesmo tempo, eu descobri uma nova paixão, que é a política. Né? Porque, e não pela política, não pelo poder, não nada disso. Até porque meu trabalho seria e vai ser sempre nos bastidores, que é o que eu sei fazer, gosto de fazer. Mas, porque quando a gente... você me ensinou isso, né? Quando você é médico por 40 anos, você ajudou muitas pessoas. No período aí da pandemia, não vou nem falar o nome dela, né? Você defendeu o tratamento imediato e salvou vidas de milhares de pessoas. Até porque eu sou o médico pioneiro no mundo na indicação da medicação imediata. Puxa para mim e tem desde janeiro de 2020. Isso, pode procurar lá. Antes da doença ser uma pandemia, antes de chegar no Brasil. Então, o que acontece? A gente percebeu, conversando, né, e foi isso que me encantou no projeto da gente, de fazer pela população, de fazer pela saúde pública, de fazer pelo outro, por nosso semelhante. E tem um momento que tudo que você é e tem um limite. É isso. Foi o que a gente enfrentou agora. Isso, exatamente. E você, como cidadão, vê a hora de... A gente tem que fazer diferente. Isso aí. Então, eu digo aqui com muita tranquilidade para quem está nos assistindo aí nos canais do YouTube, né, e no TVC, né? TVC, Correio da Manhã. Então, vocês vão ver Edmilson Migovski, eu posso garantir. Ele ainda não falou aqui ainda não, mas eu posso garantir. Vocês vão ver Edmilson Migovski assumindo um cargo na política. Porque nós precisamos. Não é um projeto do Edmilson Migovski. É um projeto do nosso grupo. Isso. E é um projeto para o nosso país. E eu acredito muito, irmão, que você vai fazer muito mais pelo nosso país
Obrigado. Entendeu? Assim, eu até brinquei, até mandei para umas pessoas assim, nós, né, tivemos esse resultado e eu, até um momento de um pouco de tristeza, obviamente, eu falei assim, a população do estado do Rio de Janeiro perdeu a oportunidade de eleger uma pessoa, pô, eu sou uma pessoa digna, honesta, meu passado diz o que eu sou. Sim. Eu não tenho uma foto, eu tenho um filme a meu respeito, né, assim, que mostra as coisas que eu fiz. E realmente eu vi isso com tristeza. É claro que a gente não vai correr o desafio, a gente está aqui para atender a população. E o que me motivou justamente a entrar, até então nunca fui candidato, nunca me filiei a nenhum partido, foi justamente o fato de você ter residência, mestrado, doutorado, MBA, ter um currículo legal, uma vida acadêmica bem construída, eu esbarrar na inverdade, na mentira, portanto, na falta de transparência, no interesse do dinheiro, não da pessoa, porque quando você tirou o direito das pessoas buscar atendimento imediato, quando você empurra, não é goela abaixo, sim braço adentro, determinado produto, você está, na verdade, ferindo e matando pessoas. Já fico pensando até na manchete que o João Migos vai colocar nesse... Assim, Tem um pouco de receio. Então vamos ver depois como é que o João vai fazer essa... Porque às vezes também tem essa questão, né? A gente coloca uns títulos sensacionalistas que é para chamar atenção, porque todo e qualquer conteúdo que a gente traz aqui sempre está revestido por um toque legal de promoção de saúde. Então, quando a gente coloca uma chamada sensacionalista e o conteúdo não corresponde, não é para ter clique, é para fazer com que você entre, assista e saia do nosso podcast ou do nosso vídeo melhor do que você entrou. São informações que você, incorporando a seu dia a dia, certamente você vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu sempre falo que o principal problema de saúde da população brasileira, Rafael, é a falta de educação para a saúde. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Ou institucionalmente, em âmbito de Brasília, ou se a gente viu, a gente fez recentemente um podcast que a pessoa, que a gente viu que na estratégia de saúde da família não tem psicólogo. Isso é um absurdo. Para trabalhar com a saúde mental. Isso é um absurdo. O próprio Harvard deixou de fora a saúde oral. Sim. Na questão do pilar da medicina, dos pilares da medicina do estilo de vida. Então a gente tem que sair daquela questão de só ouvir e passar a falar. É isso. Entendeu? E me faz lembrar uma história não sei se eu já contei essa história aqui, mas enfim, se contei e repito, não hoje, com certeza. Tinha um médico da UFRJ chamado César Bevilacqua, infelizmente não está mais entre nós. Mas é um cara brilhante, estudioso pra caramba, mas é uma pessoa direto no ponto, ele tipo Dr. House, tinha uma pontadinha de mau humor, mas muito conhecimento. E aí uma vez ele fez um esquema de antibiótico para umas crianças que estavam na emergência da UFRJ, Instituto de Pediatria, um esquema de antibiótico pouco usual. Viraram 2 residentes e inexperientes, portanto, assim, onde foi que você leu esse esquema de antibiótico? E ele responde, eu não estou mais na fase de ler, estou na fase de escrever esquema de antibiótico. Claro que ele foi duro, mas assim, interessante, porque por mais que você leia, tem que ter, e ele lia muito, ele é um estudioso, tem que ter a vivência de como se comporta aquela infecção no teu serviço. Que a bactéria que tem aqui pode ser diferente da bactéria que tem em outro serviço, o perfil de resistência é outro. Então, assim, a gente entrou numa fase que, em termos de política, embora nós sejamos bem novos, o fato de nós sermos bons de ouvir, nós ouvimos e aprendemos muito, mas fizemos muita coisa fora da caixa. Sim, porque ter o resultado que nós tivemos com tão pouco recurso, não foi sem criatividade. Né? Então, é isso que eu queria instigar, e é essa questão que a gente vai jogar para o próximo bloco, que é a surpresa. Mas antes de jogar para o próximo bloco, a resenha continua aqui. Mas, então, tanto a alegria quanto a decepção foi política. Foi. E a alegria, eu queria dizer, eu não vou fazer nominalmente para não correr o risco de esquecer algum nome, mas os nossos voluntários, a nossa família, a família Edmilson Migovski, são pessoas... Tinha uma família menor e uma família maior, né? Tinha os pais de primeiro grau e tinha os de segundo grau, né? Mas todo mundo muito empenhado,
né? A gente Tinha cunhado nessa família? Tinha cunhado. Sempre tem. Sempre tem. Então, mas são pessoas que se dedicaram. A gente teve uma alegria muito grande, que isso foi orgânico, a gente não pediu isso. E inclusive eu não vi isso, tá, gente, em outros candidatos. A gente recebia muito no nosso direct e no WhatsApp de campanha fotos de pessoas pedindo para colocar a imagenzinha lá em cima do Edmilson Migovski 22, 24. E pedindo material digital. E material físico, que nós mandamos de diversas pessoas. E quantas vezes vocês ligaram para o candidato e falaram assim: ô fulano, deixa eu botar a tua foto no meu Instagram, no meu WhatsApp, deixa eu botar. Cara, isso foi muito legal. E foi espontâneo, sem nenhum retorno. Não. As pessoas cobrando adesivo para colocar no carro, cobrando santinho para poder distribuir nos apartamentos, e as pessoas mostrando para a gente que estavam colocando nas suas casas e falando, dizendo, consegui mais um. E foi aí que nós chegamos a 10 mil com baixo investimento. Então, assim, não é mágica. A gente não fez, não é mágica, mas... são pessoas, como ele falou, vocês fizeram isso acontecer, né? Nós simplesmente planejamos, fizemos um planejamento, mas PowerPoint aceita qualquer número, qualquer coisa, né? Mas na prática que a gente vê. Então, assim, eu sou muito grato, e o que me deixou feliz foi você, foi o seu voto do Edmilson Migovski, que é meu amigo, a gente pode falar isso? Meu Migovski. E assim, isso me deixou muito feliz, muito alegre. Você falou aqui do Correio do Amanhã, nós temos aqui o Cazuza, que trabalha, não é apelido não, é o nome dele. Ele está lá atrás da câmera, uma pessoa que a gente também está levando com a gente, que é uma pessoa muito do bem. Então a gente, no nosso caminho, nós, graças ao Senhor, nós enfrentamos muitas dificuldades, né? Tivemos muitos choros, mas a gente também encontrou muitas pessoas dispostas a nos abraçar. Isso foi legal. Muito legal. Assim, e algumas pessoas, também não vou dizer onde é, porque se eu falar vou prejudicar essa pessoa, dizendo, poxa, o professor, poxa, Migovski, poxa, o Edmilson, eu não coloquei aqui, não apoiei, não assumo, porque se eu assumir que voto em você, ou se eu fizer alguma campanha para você, eu sou demitido do meu emprego. Isso é muito triste. E aí você vê que essas pessoas querem o poder pelo poder e conseguem votos pela coação, pela pressão, e que não é justo. Os nossos votos foram votos de amor, foram votos pela saúde pública, foram votos de pessoas que acreditam na gente. Sim. E isso não tem preço. E as inúmeras mensagens que nós recebemos até hoje, né? De segunda-feira, de domingo, do dia do resultado, até hoje, a gente está gravando isso na quinta-feira após as eleições, pessoas mandando mensagem, ligando para a gente, nos parabenizando no resultado, inclusive o próprio partido, reconhecendo o esforço dessa equipe. Não é? Então, assim, essa é a alegria. É a alegria da gente chegar e poder agora parar e falar assim, o trabalho foi feito. Bem feito, não desonramos ninguém, pelo contrário, e isso que é muito importante. É verdade, eu acho que a gente construiu amigos e não identificamos inimigos, mas identificamos ao longo dessa trajetória algumas pessoas que nos são indiferentes. Isso também é bom, que ajudou a fazer com que a gente pudesse perceber quem vale a pena continuar essa luta e quem vale a pena te deixar no caminho. No nosso podcast Amigovski, que é o podcast do Edmilson Migovski, na TVC, na TV Correio da Manhã, também no Instagram, no YouTube do Correio da Manhã, e nosso YouTube, Edmilson Migovski. Estou aqui entrevistando o Rafael Pimentel, que foi o meu coordenador de campanha nessa última campanha para deputado federal em 2022, que nós conseguimos aí uma cadeira de suplente de deputado federal. Estou torcendo para que os que estão na minha frente consigam buscar novas posições e que abra aí atrás algumas posições para a gente chegar aqui e que todo mundo fique muito bem, que consiga fazer pelo país algo de melhor do que já vem sendo feito. Eu tenho toda a convicção do mundo que o governo, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez muito bem, e cá entre nós, pegar uma transição difícil de um grupo anterior, depois de 2 anos de pandemia e mais um ano de guerra na Ucrânia, não é para amador. E nós saímos muito bem. Então eu fico pensando, se esse governo não tivesse enfrentado tantos problemas, nós estaríamos melhor do que nós estamos. E só um detalhe, quando dizem que
o Jair Messias Bolsonaro foi, falam que ele foi genocida. Genocida foi aquele grupo que não permitiu que a medicação imediata para essa enfermidade fosse feita. Genocida foi esse grupo que forçou, né, que exigiu o passaporte vacinal de algumas pessoas. E hoje nós estamos vendo problemas sérios ligados a esse produto, a esse inoculante. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou médico, com residência, mestrado, doutorado e MBA, e tenho 2 livros publicados de vacina e as minhas teses de mestrado, doutorado, para entrar na Academia de Ciências Farmacêuticas, para entrar na Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e também do próprio conclusão do COPEAD, tudo na área de vacina. Fui consultor dos principais e dos maiores laboratórios produtores de vacina do mundo. Né? Então, assim, vacina é uma coisa que eu entendo um pouquinho. E sou capaz de criticar e separar o joio do trigo. É só essa vacina que eu tenho problema. Eu não sou anti-vacina. Eu sou pró-vacina. Tenho a minha vacinação em dia, menos esse produto que forçam a gente a tomar, que eu me recuso. Aí é um podcast à parte. Mas devolvendo agora a palavra para o Rafael Pimentel, que ele é um empresário e tem uma empresa de eventos e publicidade, que ele vai trazer então um novo produto que nasceu a partir de você. Opa, a partir de mim, aí, vamos lá. O que acontece? A agência Project sempre foi uma empresa especializada em eventos corporativos. Né? Então a gente fez muita convenção, lançamentos de produto. Né? Então é isso que a gente gosta. A gente não faz festas, essas coisas assim. É muito raro, a não ser que um desses eventos tenha uma festa para fazer, assim a gente faz. Então, assim, a gente sempre foi focado nessa questão, porque a minha formação sempre foi muito baseada na parte de projetos, né? Não é à toa que o nome da empresa é Agência Project, né? É tudo ligado a projeto e planejamento. Então eu gosto disso, é o que eu sei fazer, e é o que eu aplico para a minha vida, inclusive, né? Eu não gosto de uma coisa desregrada, essas coisas, embora o nosso dia a dia às vezes não nos ajude. Né? E como eu já falei aqui, acho que no primeiro bloco, eu não gostava de política, né? E aí quando eu conheci esse produto, em que engraçado, você não gostava de política e hoje gosta de política. Quando eu te pergunto o que mais alegrou e mais decepcionou, foi a política. Ou seja, a política mudou a tua vida mesmo. Muda sim, sem dúvida. E aí o que acontece? Por causa de propósito. O que nos move são propósitos. Sim. Não é? E aí, assim, a gente está vivendo um momento em que não tem respeito, um momento em que, assim, eu não posso discordar de você, que isso me torna seu inimigo? Absolutamente. Não é? Mas enfim. Mas olhando por esse lado, por esse prisma... E você é agredido, né? Por exemplo, eu mando uma mensagem, aí a pessoa diz, não apoio o genocídio. Gente, eu recebi uma mensagem de apoio ao opositor do presidente Bolsonaro. Eu falei assim, olha, amigo, eu voto no Bolsonaro, não me manda mais essas mensagens não. Mas assim, amigo. Aí ele me respondeu, valeu, amigo. Essa cordialidade eu não tenho visto atualmente, infelizmente. Não tem. Enfim, e aí o que acontece? Então, olhando por esse lado, por esse prisma, né? Hoje é o lançamento oficial da Project de um produto que é do marketing ou publicidade para eleição, marketing de campanha eleitoral. Né? Então, só que a gente vai fazer de que forma? Você está achando que todo candidato é fácil de lidar como eu sou? Fácil? Depois eu conto, gente. Vamos lá. Lembrando que isso aqui são os bastidores. Vai lá. O que acontece? A gente vai fazer uma triagem de quem quiser entrar como produto da nossa agência. A gente vai fazer uma triagem, vamos conversar com a pessoa. Quais são os projetos, os planos e por que quer entrar na política. São todas perguntas que você naturalmente foi me respondendo ao longo da convivência. E que eu percebo que o que te motivou foi muito mais esse candidato com o perfil que ele tinha, e você puxou, como diz a linguagem popular, puxou a capivara. Sim, né? muito. Não é qualquer pessoa. Você não vai, e eu também vou me recusar a defender bandido aqui. Não vou defender pessoas que vão contra aquilo que eu tenho como valores. E princípios. E princípios. Então, assim, não é uma agência para promover qualquer pessoa. Não. É uma agência que vai promover
pessoas, ideais, princípios, que tem que ter um mínimo, tem que ter ética, tem que ter transparência. Então isso é legal, porque você não se prontifica a vender qualquer produto. Isso, não. Você vai vender aquele produto que você, Rafael Pimentel, compra e acredita. Isso, eu acredito. Não que, assim, veja bem, eu não sou dono de verdade alguma. Não, mas você tem direito a ter princípios. Exatamente. Você vai dizer, eu defendo o aborto, eu defendo... Aí eu vou falar, muito obrigado, mas... Agência. Exatamente. E tem muitas aí, muitas boas, inclusive. Muitas, aliás, com muito mais nome do que a Project. E a ideia sua é que, eu acho que é uma coisa interessante, que a pessoa, ao ter o apoio da Project, ele já vai saber que se passou por uma triagem prévia, a triagem é prévia, uma triagem que fez com que essa pessoa pudesse, então, ser o nosso cliente. Isso. Então, a tua ideia não é ter qualquer cliente, é ter alguns poucos cliente e bons qualificado. Clientes. Qualificado, com valores e princípios, em que é como se fosse a gente estivesse criando, né, não criando, mas selecionando a corrente do bem. E o nosso. E até uma frase que foi a gente conversando de forma muito natural, como sempre foi, não é o poder pelo poder, mas é o poder para que a gente possa fazer as coisas para a população. Essa é a questão. Então, uma pergunta muito, muito simples. Por que você vem como candidato? Como candidata? Assim, o cliente da Project, ele vai ter currículo, não vai ter ficha corrida. É isso, exatamente. E quando eu falo de currículo, Edmilson, não, eu não tô falando... Não, né? Mestrado, doutorado, não. Não, isso não, mas eu tô falando assim de caráter, de princípios, né? De valores, de Exato. vida. Você falou no primeiro bloco, né, que a gente começava o nosso dia sempre com uma oração. Você não me conhece, eu nunca eu estou na frente das câmeras, minhas redes sociais são todas fechadas, eu sou assim, uma vida muito reservada com a minha família, mas eu sou cristão, e eu tenho os meus valores e princípios que eu defendo, que são princípios que Jesus Cristo veio ensinar pra gente. Então, quando a gente começava o nosso dia com uma oração, a gente consagrava o nosso dia para Deus, para que a gente pudesse seguir e enfrentar as inúmeras batalhas que nós tivemos. Não foram poucas, não. Não foram. Quando eu senti isso no meu coração, de criar esse produto novo na Project, né, eu orei muito, pedi muito a Deus para que Ele me desse paz para eu saber, é isso que é para fazer? E aí, ao invés de dar paz, me deu na tua vida. Exatamente, olha que loucura. Não, gente, eu tô brincando. Não, mas é o que eu falei, gente. A quinta série não sai da gente. Não sai da gente. Mas também é engraçado, só um detalhe engraçado, assim, que a gente discutia algumas vezes, aí eu falei assim, Rafael, não me manda para aquele lugar nem pensamento. E ele falou assim, já mandei. Já mandei, mas uma coisa que foi muito, muito legal, né, porque assim, como você falou, né, realmente foi um casamento, né, assim, por 2 meses e meio eu vivi a sua vida e você também viveu a minha, né, a gente teve eu vou dizer, o prazer de dividir o quarto de hotel. Pelo amor de Deus, isso foi o pior. Mas você vê, né, gente? Eu filmei, a gente fez uma campanha limitada e a gente dividiu o quarto, usou carros próprios. Em hotéis que não era 1 estrela, era 1 quinto de estrela cadente. Mas a companhia era boa, a resenha era boa, a risada era boa. Mas assim, a gente vivendo muito assim, a gente não teve um grande atrito. Muitas vezes no self-service, sem balança, no terreirão, né? Maravilhoso. Muito bom, por sinal. Muito bom. Recomendo. Vá lá. E a gente nunca teve um atrito, uma questão que faltou ao respeito, porque é isso que pauta. A gente teve várias vezes opiniões diversas, várias vezes. Só que a gente sempre respeitou, não é? Porque assim, gente, eu não tava lidando com qualquer pessoa. Como ele sempre falou, médico, professor, com mestrado, doutorado, pós-graduação. Eu só falo isso muito mais. Mas mas não é qualquer pessoa, uma pessoa vividão de realengo, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que me ensinou muito, inclusive na área de eventos, porque a gente tem que ter humildade de ouvir. Mas só um detalhe, assim, quando eu falo nessa questão do currículo, eu falo muito mais para dizer tipo assim, cara, eu não sou uma pessoa qualquer para ser calado por uma mídia medíocre. Claro. Fica bem claro, eu sei que você sabe disso, mas de repente a pessoa pode falar assim, pô, o cara fica defecando regras só porque tem residência. Cara, eu fiz isso e esbarrei, eu não tive a capacidade, infelizmente, eu não tive o espaço para falar coisas
que seriam que salvariam vidas. Sim. E foi por isso que a gente incorporou esse desejo de vir Mas é justamente político, né? Isso, que mesmo você com todo esse currículo acadêmico, você tem a humildade de também ouvir. Sim, o tempo todo. Entendeu? De aprender, de discutir, de discordar, e a gente sempre com isso, com muito respeito. Acho que umas 2 vezes a gente ao telefone e falou assim, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos desligar, amigo, e depois a gente troca uma ideia. Eu não lembro por que foi, mas assim, foi coisa de postagem, coisa boba, mas que fazia parte. Mas por quê? Porque a gente também estava no nível de estresse alto e a gente querendo fazer o melhor. Claro. E aí a gente... Mas assim, a gente nem chegou a desligar na mesma ligação. A gente... acertou. Porque é isso, gente. Uma coisa que eu quero falar para vocês, se você me permite, doutor. A gente, na vida da gente, a gente tem que aprender. A pessoa que acha que sabe de tudo é fadada ao fracasso e à falência. Pois e assim, tem um ditado que diz assim, nunca aceite não de quem só fala não. É isso. E nunca aceite o sim de quem só fala sim, porque não tem... Aqui tinha uma conversa, um aprofundamento da conversa. Quantas vezes você veio com uma ideia que eu dizia assim, não é melhor fazer isso, e vice-versa. E é isso que eu acho legal, porque assim, não é qualquer pessoa que peita um cara com o currículo que eu tenho, e é muito ruim, que eu dizia, tinha um colaborador nosso que dizia assim, pô, mas o cara não discute, e eu sei que pode ser melhor. E eu ficava naquela expectativa da pessoa dizer assim, não, vamos fazer isso, e não fazia, me dá uma angústia absurda. Não é possível, eu não sou bom naquilo, eu não conheço aquilo lá, não é possível que não tenha como fazer melhor. E a gente foi vendo aos poucos que a gente foi fazendo de um jeito, porque as soluções que nos eram apresentadas eram muito caras. Sim. E mais uma do mesmo. Você tem que botar não sei quantas pessoas para distribuir santinho, não sei quantas pessoas para balançar essa bandeira. Falaram de boca de urna. E aí a gente viu o negócio, e a gente está vendo que essas coisas, pessoas que fizeram isso, investiram nisso, elas não lograram êxito. Sim. Nós tivemos com candidatos que falavam que as regras eram... Teve um candidato numa reunião que eu fiquei era uma reunião de 2 horas, eu fiquei 1h50 ouvindo. E nos 10 minutos que eu pude falar, ele me interpelou várias vezes. Ele teve, 30% dos votos que a gente teve, com o mesmo recurso que a gente teve. Então, assim, isso foi legal, e eu acho que o nascimento dessa empresa, desse produto da empresa que já existe, ele vai ser bem legal, porque ele é fruto de uma observação crítica. Isso, exato. E que foram 3 meses que equivaleram, pode ter certeza do que eu estou falando, equivaleram a 30 anos. Até porque nós construímos essa informação, nós já conversamos com candidatos que lograram êxito, candidatos que não lograram êxito nenhum, candidatos que já estavam no 3º mandato e que na segunda tentativa teve 10 vezes mais votos que agora, para você entender o que ocorreu de errado. Isso. Então, eu acho que nós aprendemos, nós não erramos. Nós realmente aprendemos muito, e não só com o Edmilson Migovski, como candidato, como produto, como você insiste em me rotular, eu tenho o meu... né? Mas a gente entendeu com um monte de gente. Hoje, acho que esse projeto nasce de várias sementes. E uma coisa que me alegra muito também, fugindo um pouco dessa questão, mas lembrando da natureza da Project, né, de fazer eventos corporativos, o fato de eu ter a proximidade com você, e você já me deu essa abertura, da gente fazer vários eventos e simpósios e treinamentos na área médica. Em que a gente possa falar e apresentar os pilares da medicina do estilo de vida. Inclusive os pilares adaptados para os 10 pilares, não só 6 de Harvard. 2004. Então, assim, eu acho que a gente está colocando aqui um produto. Então, se você pensa em ser candidato, antes de qualquer coisa, procure o Rafael, converse com ele vai fazer um histórico, um perfil, porque assim, a próxima eleição, a gente está gravando esse vídeo, esse podcast, em outubro de 2022, bem no início de outubro de 2022. Daqui para a próxima eleição, a gente tem aí mais, talvez, 1 ano e 10 meses. Em 1 ano e 10 meses dá para construir, não dá para você procurar o Rafael, até dá, mas o ideal seria que você procurasse o Rafael agora, até o final de 2022, porque a próxima eleição, a pré-campanha já começou. Isso. Até da escolha do partido que você vai, ver um partido que tem o teu perfil, não dá também para ir em qualquer partido que fira os teus princípios. Eu me filiei ao PL porque
não era o partido que eu tinha a maior chance de ganhar, não era, porque eu, com um pouquinho mais de voto em outro partido menor, eu seria eleito, mas não me arrependo disso. Mas é o partido que eu pude falar aquilo que eu achava, o que eu acho, em relação à medicação imediata para essa enfermidade, em relação a esse produto inoculante. Ou seja, aqui no PL eu podia ser o que eu sou e não aquilo que as pessoas vinham a me impor. Então, assim, eu abri mão de um monte de coisa, perdi um monte de contrato, mas não perdi a dignidade, horas de sono e nem feri os meus princípios. Eu costumo dizer, Rafael, que eu tenho amor aos meus princípios e não amor às minhas ideias. Ideias eu mudo de acordo com as novas evidências. Tanto se vocês tiverem curiosidade de ver lá atrás, lá no meu canal no YouTube, no Edmilson Migovski, você vai ver que em determinados vídeos eu dizia até da vacina, mas naquela época. Não dá para você ver tanta coisa mudando, você está diante de fatos e dados tão robustos e continuar pensando igual. Ciência, estupidez, né? Oi? Seria estupidez e desonestidade. Sim. Porque eu não estou falando, o teu time pode estar na terceira divisão, como foi o caso do Fluminense, que foi para terceira divisão. Eu continuei Fluminense, eu sou Fluminense. Não é porque ele está bem ou mal, aí não é, aí é outra história, não é ciência. Isso. O fato de o Fluminense estar no terceira, segunda, primeira divisão, eu falar isso ou não vai mudar as pessoas, não vai fazer com que as pessoas vivam melhor, não. Mas eu me calar diante de uma convicção que eu tenho em relação a uma enfermidade, isso é uma forma de matar pessoas. Sim. Isso sim é genocídio. É isso. Isso é um cara ser genocida. Não foi Jair Messias Bolsonaro, não. Não foi mesmo. Então, assim, a gente agora está aqui, frente a frente aqui, né? Só você mesmo para estar na frente das câmeras, mas, como eu falei, é um privilégio. Está acabando já também, né? Opa, que bom, hein? Vamos lá. E da gente... E falar, anunciar também, né, meu amigo, que você vai continuar nessa vida. Sim, vou continuar nessa vida política. Não sei se já podemos, mas... como vereador, pelo menos, do Rio de Janeiro, eu gostaria de repente, né? Tivemos quase 8 mil votos no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. A gente vai tentar esse caminho, né? Já temos aí outros produtos e candidatos aí já querendo também participar desse grande projeto, né? Então, assim, tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Para te encontrar... Então, o Cazuza vai colocar aqui embaixo, meu amigo, Cazuza é meu amigo, vai colocar aqui embaixo o Instagram da Project, eu não lembro de cabeça, não vou mentir. Na tua idade é fácil esquecer as coisas. É porque eu ando muito com você, amado. Então, assim, aqui vai estar o Instagram, pode mandar o direct, a nossa equipe vai entrar em contato, deixe seu telefone... Aí a gente marca uma reunião, uma reunião por vídeo, a princípio, depois uma reunião presencial, e aí a gente já vai planejando os próximos caminhos, enfim. Eu acho que hoje em dia, participar da política deixou de, como eu falei no início desse podcast, deixou de ser uma opção, é uma obrigação. Você tem que participar, tem que ajudar, você tem que identificar na sua comunidade de pessoas que possam te representar, indicar, falar para vir, dar força, apoiar, porque uma candidatura, eu não vim só porque eu quis, eu fui empurrado por um grupo de pessoas e olha, que foi bem legal, que me ajudaram muito. Sozinho você não se elege. E nós, né, nossa equipe, tem uma frase, né, que não é nossa, mas que eu escutei na época do sociólogo Betinho, a gente sempre fala isso, né? Em que fala do fogo na floresta, em que todos os animais estavam fugindo, mas o beija-flor ia lá com um biquinho e ia tentar apagar o fogo. De repente vem os animais maiores, leão, tigre, girafa, e falou assim, você não acha que você é muito pequeno para isso não? De fato, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu acho então, que tem que fazer isso. Eu convido a você, que tem vontade de mudar a política do nosso país, vontade de levantar do sofá e fazer algo diferente para a sua família e para o nosso povo, não deixe de nos procurar não. Vamos conversar e a gente vai ter o prazer de conversar com você e direcionar você da forma como você merece e como o nosso povo precisa. Pois é, a gente tem que ter mais do que só eleitores, ter fãs do trabalho. Então, se você identificou na sua região alguém que tem um trabalho legal, que hoje está, né, com muita dificuldade, pode acreditar que essa caneta do político honesto, ela é muito útil para salvar pessoas, salvar vidas.
e que se isso não é feito desse jeito, é porque, infelizmente, ainda temos aí um mar de políticos incompetentes que se locupletam e que estão no poder pelo poder para levar algum tipo de vantagem. Então, ajude a gente a mudar esse país, a gente depende de você. E aí, gostou desse tema aqui com o Rafael? Quer sugerir novos temas? Quer convidar o Rafael Pimentel para votar em outros momentos? Ele volta a pedido teu, né? E a pedido meu. Dele sim. Dele sim. Então tá, gente, espero que vocês curtam aí, compartilhem esse vídeo, porque são informações como essa que vão ajudar a gente a mudar o país. Porque assim, quem mata, né, e quem destrói não é só aquela pessoa que assalta a mão armada. Muito assalto e muita morte, muito prejuízo vem sendo causado por políticos desonestos, incompetentes e que não levam a sério o mandato que você confiou a eles. Então, nós estamos aí vivendo ainda no meio de uma eleição presidencial. Veja bem quem você vai votar, né? Veja bem o currículo de cada um desses, veja bem o que cada um fez para o país. E eu acho que não é difícil você escolher o melhor para o nosso país. É isso aí? É isso, meu amigo. Então tá bom. Estamos a favor fique aqui, fique bem, fique com a gente. Nós somos a favor da vida, da família, da honestidade, da ética, dos princípios do cristianismo, tá bom? Acho que esse é o recado. Temos que respeitar. E fica fácil de você saber em quem a gente vai votar, né? Fica aqui, fique bem. Fique com a gente. Um abraço, tchau, tchau.